No princípio, criou Deus os céus e a terra. São três pessoas em Deus: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E essas três são uma, o verdadeiro Deus vivo. Apesar de todos três serem separados, eles são um. Havia um belo anjo no céu chamado Lúcifer, que ocupava uma alta posição que era guardar o trono de Deus. Porém, um dia, o pecado do orgulho entrou no seu coração. Ele queria ser o próprio Deus poderoso. Lúcifer, na sua loucura, persuadiu muitos anjos a unirem-se a ele a fim de possuir o céu. Mas Lúcifer tinha um grande problema. Ele era apenas um ser criado. Deus expulsou Lúcifer e todos os anjos rebeldes do céu. Esses anjos caídos se tornaram demônios e Lúcifer se tornou Satanás. Eles ficaram perambulando pelo planeta Terra, que passou a ser domínio de Satanás. A Terra se tornou o ponto focal de um espantoso drama. Era hora de criar um plano. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre toda a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser a alma vivente. Adão era perfeito e foi feito para viver para sempre. Porém, Satanás ficou furioso. Seu território foi invadido por uma nova criação, chamada homem. Adão vivia no belo jardim no Éden e deu nome a todos os animais que o Filho de Deus tinha criado. Adão estava vivendo em harmonia com Deus, e o Senhor lhe deu domínio sobre todos os seres viventes. Mas Satanás odiava Adão e queria vê-lo morto. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E Deus fez Eva da costela de Adão. A vida deles no jardim era um verdadeiro paraíso. Quando Eva estava sozinha, Satanás aproximou-se dela na forma de uma bela serpente. Ele mentiu para Eva e a persuadiu a comer da árvore proibida. Eva cometeu um terrível engano, obedecendo a Satanás e não a Deus. Desobedecendo a Deus, Adão e Eva comeram o fruto proibido, pecando perante Deus. Eles perderam a sua inocência. Ambos morreram espiritualmente, e o pecado passou para os seus descendentes como um vírus. Por isso somos todos pecadores. Deus odeia o pecado e não o quer em sua presença. A maldição da morte caiu sobre a humanidade e sobre toda a terra. Deus amaldiçoou o solo com cardos e espinhos como resultado do pecado. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado.
Dessa maneira, Satanás passou a controlar o sistema do mundo. O homem não dominava mais a terra e era escravo do príncipe das trevas e de suas legiões demoníacas. Ainda assim, Deus, em seu amor, prometeu enviar um Salvador para desfazer o dano causado por Adão. Adão e Eva tiveram muitos filhos. 2 deles se chamavam Caim e Abel. Caim, o mais velho, com raiva odiosa, assassinou seu irmão Abel. A humanidade começou então a sua decadência. À medida que o poder da escuridão se espalhava sobre a terra, a humanidade se tornava mais violenta. Aumentavam as guerras sem fim e atos de assassinatos brutais, estupro e tortura. Apesar da misericórdia do Senhor, o coração dos homens continuava a voltar-se contra Deus. E porque eles não temiam a Deus, a humanidade mergulhou no mais baixo nível de depravação, até mesmo dando os seus filhos em sacrifício para Satanás. Era difícil encontrar um homem que amasse o Senhor. Mas havia um homem de fé, chamado Abraão. Ele era amigo de Deus. E o Senhor abençoou Abraão com um filho quando sua esposa tinha 90 anos de idade. Foi um nascimento miraculoso. Desta linhagem veio o povo escolhido de Deus, os filhos de Israel. Passado algum tempo, os filhos de Israel se tornaram escravos dos egípcios e sofreram no cativeiro por 400 anos. Deus ouviu as súplicas para auxílio. Ele os amava e queria eles como seus servidores. Portanto, ele enviou uma pessoa para os libertar. Seu nome era Moisés. Ele levou uma mensagem de Deus para o homem mais poderoso da terra, o governador do Egito, poderoso Faraó. Moisés falou pelo Senhor e bradou: "Deixa ir o meu povo." Mas o Faraó recusou. Então, Deus enviou pragas contra o Egito para forçar o Faraó a libertar o seu povo. Deus transformou toda a água em sangue. Os peixes morreram e o rio fedia. Os egípcios estavam furiosos. Eles não tinham água para beber. Mas mesmo assim, o Faraó não cedia. Vieram outras pragas. A terra ficou coberta de sapos. Os seus gados morreram e o pó da terra se tornou em piolhos. Os egípcios estavam aterrorizados, mas o coração do Faraó continuava mais endurecido. Então, o Senhor enviou outra praga. Feridas sobre os homens e os animais. E mais pestes foram enviadas. Granizo e fogo caíram sobre toda a terra, destruindo as plantações. O Egito estava arruinado. A última praga mataria todos os primogênitos na terra do Egito. Moisés avisou o povo de Israel para colocar o sangue de um cordeiro nas ombreiras e na vega das suas portas, para protegê-los da maldição final de Deus. O Senhor julgou o Egito. À meia-noite, ele passou pela terra matando todos os primogênitos. Mas quando o Senhor viu o sangue nas ombreiras e na vega, ele não permitiu que o destruidor entrasse nessas casas e passou adiante. Naquela noite, as casas egípcias estavam cheias de mortos. A nação estava histérica, pois até o filho do Faraó estava morto.
Antes de anoitecer, o faraó ordenou a Moisés que levasse todos os filhos de Israel para servir ao Senhor. Então, sobre a poderosa mão de Deus, eles partiram. Aconteceu que, ao cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. O faraó tentou impedi-los de sair, mas Deus abriu o Mar Vermelho, permitindo que Moisés e o povo de Israel escapassem. Então, Deus destruiu o exército do faraó, fechando o mar sobre eles. O Senhor revelou ao povo milagres incríveis, mostrando o seu grande poder. Deus então deu leis a seu povo, os 10 mandamentos, a fim de protegê-los do pecado e para guiá-los na vida. Mas os filhos de Israel se rebelaram. Aparentemente, eles serviam ao Senhor, mas não em seus corações. Logo, eles esqueceram os milagres e a libertação da terra do Egito. Como resultado, Deus recrutou reis para governá-los. Mas até os reis não obedeceram a Deus. Deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço. Pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente. Os sangues de seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi contaminada com sangue. Então, Deus enviou seus profetas, a fim de avisar ao povo para se arrepender dos pecados e servir a Deus. Mas eles continuaram a se rebelar repetidamente. O povo odiou os profetas, e ao invés de atendê-los e se arrepender e servir ao Senhor, eles assassinaram os homens de Deus sem misericórdia. Durante todo o tempo, os filhos de Israel pecaram. E por isso, Deus permitiu que eles fossem capturados e escravizados. Olha para nós agora. Nós não mudamos.